Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é acreditar naquilo que não se vê, que não se sente, que não se pode tocar, e ainda assim se vive da força que emana dela. Se nós imaginarmos que seja a fé na ciência, a fé na arte, né, a fé na filosofia e, claro, a fé religiosa, ela tem uma força interior, ela movimenta, ela emociona, né? A palavra emocionar significa de mover por dentro. Então, essa emoção que a fé produz pode conduzir, né, a locais que talvez sem essa força a pessoa não conseguiria. Ter fé em São Judas é acreditar em tudo, que realmente o mundo ainda pode ser salvo, que é bom. Santa de Virgem. Padre Cícero. Para mim, o Santo Expedito é uma figura ímpar. Eles estão em alta e podem ser considerados os santos da crise. Momentos de crise depende muito da realidade e eles aprofundam também o fervor ligado à fé. Afinal de contas, religião não é um sistema de ideias. As pessoas não têm religião para se sentirem mais sábias, mas para se sentirem mais fortes. Por isso, as pessoas têm crenças que as fortalecem para existir de maneira mais robustecida, para dar mais coragem ou protegê-las em relação àquilo que se teme. Todo momento de crise traz para o ser humano muita angústia, muita ansiedade, muita busca. E essas horas, hoje, a cultura meio secular recorre muitas vezes a intermediários, profissionais, psicólogos, médicos, orientadores. Mas aquela devoção popular continua sendo tão válida ou mais válida para eles do que a confiança nesses meios seculares. Cada vez mais, nos tempos atuais, nos países que têm uma tradição católica, há um recurso aos santos. Muita gente, às vezes, pergunta, né, por que isso viria à tona. Afinal de contas, o santo ele seria uma entidade, uma situação, né, um apoio secundário frente à divindade. A questão é que a multiplicidade de santos favorece, inclusive, as múltiplas causas que as pessoas têm. E nos tempos atuais, mais ainda, em função da crise de valores, da crise econômica, né, da crise social. São Judas. É demais. Se não fosse a fé, eu não sei o que seria da minha vida. Eu tenho muita fé nele. Venho toda segunda-feira. Todo dia 28 eu estou aqui e tudo que eu sempre pedi, ele me abençoou. São Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, foi o primeiro a evangelizar a Judéia e a Samaria, curando enfermos e pregando arrependimento. Padroeiro das causas impossíveis, é adorado nesta igreja da Zona Sul de São Paulo, que reúne devotos de toda a cidade. Sou devoto de São Judas. Para dizer a verdade, eu nunca pedi assim, graça, né? Sabe? Por quê? Apesar que eu preciso, mas não pedi ainda. E pediria? Eu pediria, sim. Santa Edviges dedicou sua vida aos necessitados, carentes e leprosos. Viúva, internou-se num convento depois de perder seus 5 filhos. É a protetora dos endividados. Outro santo muito popular aqui em São Paulo é exatamente Santa Edviges, que é considerada uma santa das causas também muito difíceis, quase impossíveis. Um santo ou uma santa foram humanos como eu sou e, portanto, recorrer a eles daria a eles talvez uma carga maior de compreensão do que ir direto com a fonte da bondade. Uma causa urgente no momento de crise testou a fé desse engenheiro aposentado, que buscou em Santo Expedito a esperança de uma solução. Há coisa de uns 5 anos atrás, mais aproximadamente,
Por uma casualidade qualquer, veio às minhas mãos uma oração de Santo Expedito. Uma pessoa da minha família estava com problema de emprego. E eu falei, não é possível, esse Santo Expedito aqui que falam tanto, ele vai ter que me ajudar. E eu comecei, então, seguindo o que dizia a oração, durante um período, rezar diariamente para Santo Expedito, pedindo que essa pessoa conseguisse um emprego. Decorridos 2 meses aproximadamente, essa pessoa conseguiu o emprego, onde está até hoje e está muito bem. A minha devoção para com ele vamos dizer, eu não posso fugir disso. Eu não posso negar que ele interferiu. Santo Expedito foi comandante-chefe da 11ª Legião Romana no fim do século III. Cristão convertido, morreu decapitado. Seu flagelo o transformou em mensageiro das aflições humanas junto a Deus. Você consegue chegar ao presidente da República sem atingir aos seus assessores? Dificilmente você vai conseguir chegar diretamente a ele. Você chega ao Papa sem passar pelos seus cardeais, assessores, etc. Então, eu acho que seria muito arrogante, vamos dizer assim, de minha parte, pedir diretamente a Deus, apesar de, em certas ocasiões, a gente vira e mexe está falando, graças a Deus. Você está pedindo diretamente a Ele. Mas eu achei que você, usando a intercessão de um santo, sei lá, acho que você pode ter um acesso mais rápido. Cada um de nós escolhe onde buscar forças para os momentos de crise. Esse outro engenheiro, cético e racional, rejeita qualquer busca ou manifestação religiosa e espiritual para as situações difíceis que enfrenta. Quando as pessoas estão em dificuldade, muitas vezes elas apelam para Deus, apelam para superstições. Na nossa opinião, isso não é necessário. Se você está num momento ruim, se você está angustiado, se você está deprimido, você tem muitas opções não de escape, mas de enfrentar essa situação. Algumas pessoas precisam de terapia, outras precisam ler um bom livro, outras precisam estar com seus amigos. Então, nesse sentido, a descrença é também um fator de valorização da vida social e do próprio homem. A gente não vai buscar soluções fora, a gente busca soluções em nós mesmos e naqueles que nós amamos. Às vezes as pessoas me perguntam por que não acreditar, mas eu acho que a pergunta correta é por que acreditar? As pessoas acham que o normal é acreditar porque é isso que a maioria faz. Mas, na verdade, se você está interessado em acreditar de acordo com como o mundo é, como a natureza é, você tem que se perguntar por que acreditar. Se alguém te diz alguma coisa, você não deve, em princípio, acreditar e depois ter algum motivo para desconfiar. Você tem que se perguntar, existe algum bom motivo para isso ser verdade? Se tiver, eu acredito. No nosso caso, a gente acha que não tem nenhum bom motivo para acreditar. De maneira geral, a ciência estuda a religião como uma das manifestações da humanidade. Você tem a antropologia da religião, a psicologia da religião, tem até aqueles que trabalham hoje com as ciências da religião em geral. É claro que uma coisa é estudar a religião como um objeto de compreensão, outra coisa é pensá-la a partir da sua prática. Nesse sentido, a ciência não pode, não deve e não precisa ver a religião como algo afastado, né, do mundo humano. Seria abstruso colocar a religião ao lado da ignorância e a ciência ao lado da verdade. Há uma clássica frase, né, nesse campo que diz que a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. Quase todos os países que têm alguma tradição cultural religiosa, que são a grande maioria dos países, em época de crises econômicas e sociais, adquirem uma certa força os ritos e os mitos ligados à religião. Eu tenho certeza que muitas vezes Deus concede a graça em função da fé de quem recorreu.
Qualquer crença é uma questão particular que envolve bagagem de valores e experiência pessoal, mas a necessidade de buscar apoio movido pela fé parece ser um traço do povo brasileiro. O recurso, a tentativa de buscar outros elementos e outras maneiras de encaminhar e nos proteger na vida, a nós e aqueles com os quais nos relacionamos, é algo típico de toda a história da humanidade. Não é exclusivo da religião, mas é nela que encontra a sua morada mais forte. Nesse mundo material a coisa vai mal, mas eu tenho um Deus, um profeta, um santo que vai dar minha saída ao nível extraterrestre. Nesse sentido, acho que no Brasil se materializa, por exemplo, na questão do apelo aos santos em época de crise, como agora. Mas é um problema mais global, no qual o Brasil é parte. Nessa busca movida pela fé, também figuram Santa Rita, advogada das causas impossíveis, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, São João Bosco, anjos e santos. Em época de crise, essas figuras bíblicas parecem reforçar ainda mais o sentimento de serem uma ponte divina até o Pai. Parece-me que o povo tem uma fé muito profunda em Deus e sente um pouco de distância da majestade divina e prefere então recorrer à intermediação de santos, que são pessoas da nossa mesma raça, que nos inspiram confiança e proximidade. Se Deus está num lugar e alguém próximo dele está, eu, para ficar próximo dele, também recorro a essas pessoas. São duas maneiras de compreender a realidade. Elas são complementares. Elas podem ser aquelas que auxiliam a entender o mundo de uma maneira mais objetiva, mais forte e mais transparente. Agora, a religião também pode conduzir à alienação e ciência também pode fazê-lo. A religião não é coisa de gente tonta. A religião é coisa de gente. É que como entre muita gente, há alguns que são tontos ou tontas, às vezes há uma coincidência. Para alguns, santo de casa não faz milagre, mas para milhões de brasileiros, santo de casa faz milagre sim, Senhor. A religiosidade popular elege seus milagreiros, para quem rende homenagens. Com santo ou sem santo, tudo se resume na crença que cada um tem. Como diz a Bíblia, a fé remove montanhas. E a sua fé é capaz de mover montanhas e enfrentar a crise com outros olhos? Ou outros santos?